Olá pessoal, bem-vindos! Nesta aula vamos seguir trabalhando com as estruturas de seleção. Nas aulas anteriores nós trabalhamos com estruturas um pouco mais simples. A gente começou trabalhando com uma estrutura if, que só fazia um teste condicional. Depois nós começamos a trabalhar com uma estrutura if-else, que fazia um teste. Caso esse teste falhava, ele executava então o bloco do else. Só que agora, pessoal, nós vamos utilizar, vamos trabalhar com uma estrutura um pouquinho maior, tá? Que é a estrutura if, else if. Ou seja, ela nos possibilita fazer vários testes, testar várias coisas dentro da sua estrutura. A gente faz um teste condicional e aí, se caso esse teste condicional for verdadeiro, ele executa o seu bloco de código. Depois, caso contrário, caso ele não execute esse bloco, eu posso ter outro teste condicional. Se isso aqui for verdadeiro, executa o seu bloco. E assim por diante, Posso ter 3, 4, 5, enfim, posso ter quantos testes condicionais forem necessários, beleza? E aí, pessoal, lá no final eu posso ter o else, o else. Se caso não entrar em nenhum dos outros testes condicionais que foram realizados anteriormente, ele vai executar o bloco do else. Mas percebam que esse else aqui ele não é obrigatório, ele é opcional. Se eu não tiver o else aqui, o que vai acontecer? Ele vai fazer todos os testes e aí se nenhum deles for verdadeiro, segue a execução para o que está embaixo. Agora, se eu tiver o else aqui, ele vai fazer todos os testes, se nenhum for verdadeiro, ele vai entrar no bloco do else, beleza? Então, se tem aqui alguma coisa que eu preciso executar, caso as condições anteriores testadas não forem supridas, então eu preciso ter um else na minha estrutura, beleza? Então, pessoal, vamos para um exemplinho, tá? Vamos para um exemplinho de código que eu tenho aqui nesse slide seguinte. Percebam que é uma estruturinha um pouquinho diferente da que eu tenho naquele template com vocês. Eu deixei ela uma estrutura menor só por causa que é um exemplo, e eu quis deixar menor porque senão eu ia ter que diminuir a fonte, ia ficar ruim de vocês lerem aqui. Então, vamos lá. Vamos só olhar para o que a gente tem aqui dentro da main, beleza? Dentro da função main. Percebam que aqui eu tenho uma declaração de uma variável inteira chamada número. Aqui eu não tenho nenhuma solicitação, falando para o usuário, informe tal valor, beleza? Mas antes de a gente falar um pouco mais sobre essa estrutura, deixa eu falar sobre o objetivo do exemplo que eu acabei não falando no início. Então o objetivo desse exemplo é avisar se um número é igual a 0, maior ou menor do que 0. Percebam que aqui eu tenho três possibilidades. Igual a 0 é a primeira possibilidade, tá? Maior do que 0 é a minha segunda possibilidade e menor do que 0 é a minha terceira possibilidade. Então, aqui eu tenho três condições, Maior do que 0, igual a 0, menor do que 0. Beleza, tenho essas três condições que eu tenho que considerar. Então, vamos aqui para a minha estrutura, Tenho a minha estrutura do if aqui, beleza? Percebam o seguinte, fiz a leitura do valor aqui nessa linha. Como eu disse, eu não tenho um printf, não tenho uma linha de printf aqui solicitando para que algo seja digitado, Ele já faz a leitura de um valor e aí a gente vai para os testes. Então vejam que aqui eu tenho um teste condicional, outro teste condicional e depois eu tenho o else, Se não executar nenhum dos dois, dos anteriores, ele vai acabar entrando aqui no else. Mas é interessante vocês olharem para cá. Vejam só o seguinte. Primeiro teste verificando se é maior do que 0. Aliás, verificando se é igual a 0, que eu apaguei aqui, Primeiro teste, verificando se é igual a 0, tá? Que é esse daqui. Então, número igual a 0, Aquela pergunta, número é igual a 0? Beleza. Se for, vai executar essa linha, Poderia ter 2, 3, 4, enfim, quantas linhas forem necessárias aqui dentro, Que no caso seria o bloco desse primeiro if.
Depois, se não executar, né, se não entrar, significa que esse teste falhou, ou seja, ele é falso, né? E aí vai acabar fazendo o teste seguinte, que é esse de baixo. Número é maior do que zero? Se for, ele vai executar esse bloco aqui. Caso contrário, caso não for maior do que zero, aí o que me sobra de possibilidade? Bom, eu fiz a primeira verificação se é igual a zero, e depois eu fiz outra verificação se é maior do que zero. Qual que é a possibilidade que sobra? Bom, a possibilidade que sobra é menor do que zero. Então eu tenho aqui no meu else já, né? Ele vai entrar se ele for menor do que zero, por causa que se ele não entrou quando é igual a zero, também não entrou quando é maior do que zero, me sobra a última possibilidade desse número ser menor do que zero, né? Um número negativo. Mas aí você pode perguntar, eu poderia ter dentro, aqui nesse else, eu poderia ter outro teste desse tipo aqui? Poderia, tá, pessoal? Poderia ter um outro teste aqui, um else if número menor do que zero. Poderia ter esse teste aqui. Só que aí, a gente teria bem explícito, assim, né, as três possibilidades. A gente teria número igual a zero, número maior do que zero, número menor do que zero, né? A gente teria as três possibilidades de forma bem explícita, bem declarada na estrutura, mas você concorda que seria a mesma coisa, né? Eu ter o teste número menor do que zero e o else aqui, né? E só o else aqui, né? Deixa eu puxar uma linha para o lado e eu colocar aqui como que seria essa outra, né? Na verdade, meio feia a letra, tá? Deixa eu pegar aqui um componente de texto, fica melhor. Else if número menor do que zero. Fica um pouquinho melhor. Deixa eu apagar isso daqui, tem muita coisa já. Vejam só. Isso daqui teria o mesmo resultado, tá? Se eu colocasse essa linha no lugar dessa daqui, né? Colocando aqui a chavezinha só para ficar igual, tá? E essa chavezinha, uma chavezinha aqui do início, tá? Seria exatamente a mesma coisa, tá, pessoal? Seria a mesma coisa. Por causa que, por exemplo, se eu ler um número menos 3, o que vai acontecer? Menos 3 é igual a zero? Não, não é. Então, faz o teste de baixo. Menos 3 é maior do que zero? Não, não é. Então, vai para o teste de baixo. Aí, menos 3 é menor do que zero? Sim. Então, executa a linha, ou seja, mostra na tela, né, com printf, menor do que zero. Agora, vamos tentar fazer exatamente a mesma coisa, só que usando o else, tá? Então, menos 3. Menos 3 é igual a zero? Não, não é. Então, faz o teste de baixo. Menos 3 é maior do que zero? Não, não é. E aí, o que sobra? Sobra o else. Ah, já vai entrar aqui. Já vai entrar e mostrar na tela menor do que zero, e aí segue e finaliza o programa. Percebam que para resultado final é exatamente a mesma coisa, mas se nós utilizarmos essa opção aqui, a gente faz um teste a mais, né? A gente faz um teste a mais, e quando a gente faz um teste a mais, significa mais processamento, a gente está processando mais coisa, ok? E o ideal é que quando a gente escreve nossos programas, a gente faça o mínimo possível de processamento, ok? Claro que hoje em dia os computadores estão extremamente potentes, né? Um testezinho desses aqui não faz diferença nenhuma. Só que é interessante a gente sempre pensar, né, nessa possibilidade de usar somente a estrutura quando ela for necessária. Aqui, ela não seria necessária, por causa que, se não for igual a zero, não for maior que zero, a possibilidade que sobra é desse número ser menor do que zero. Então, eu poderia, né, utilizar somente o else aqui, porque já estaria suprindo, né, essa terceira possibilidade. Beleza? Vamos fazer vamos colocar alguns outros números aqui de exemplo, tá? Só para ficar mais claro. Bom, vamos colocar o valor zero de cara, tá? Bom, o valor zero. Então agora, número, minha variável número, já só vou fazer Vamos dizer que aqui eu fiz a leitura do zero, tá? Para ficar bem claro. Fiz a leitura de zero. Então, o número agora está valendo zero. Então, estou testando. Número é igual a zero? Bom, é igual a zero, né? Falei para vocês, fiz a leitura do zero e salvei
na variável número. Então, já vai executar essa linha aqui, mostrar na tela a mensagem igual a 0. E aí eu pergunto para vocês, vai executar essas linhas que estão abaixo? Não, pessoal, por causa que dentro dessas estruturas, né, essas estruturas funcionam da seguinte forma. Quando ele entra, ou seja, uma condição é suprida, um teste condicional retorna verdadeiro, o que tem para baixo não é executado. Ele não segue executando os outros testes, né, da estrutura. Ele vai seguir executando lá embaixo, na primeira linha, após as estruturas seguintes, né? Porque percebam que aqui, tudo isso faz parte da mesma estrutura condicional. Esse if, esse else, seria diferente de eu ter um if aqui com um teste qualquer, tá? E eu ter um outro if aqui com outro teste qualquer, tá? Letra muito bonita. Mas percebam que aqui ele faz um teste. Aliás, deixa eu complementar isso daqui, tá? Eu teria um if aqui, abri chaves, fechei chaves. Aí eu teria um else aqui, beleza, abri chaves, fechei chaves. E aqui eu teria outro if e outro else, tá? Nem vou colocar chaves, porque é só para você entender a lógica. Percebam que aqui eu tenho uma estrutura, esse if else aqui é uma estrutura. Depois eu tenho outra estrutura lá embaixo que é outro if else. Então, se ele executa aqui, né, ou seja, essa condição que eu estou testando aqui, ela for verdadeira, vai executar esse bloco e não vai executar o else. Mas ele vai executar o que tem abaixo. O que tem abaixo? Bom, tem uma outra estrutura, if, né, um outro if else. Beleza, vai executar aqui, faz o teste, beleza. Se for verdadeiro, executa. Se não for, executa o else e segue a execução para baixo, né? São estruturas independentes. Aqui, a gente tem uma única estrutura que tem várias coisas, né? Estou testando várias coisas. Mas eu poderia ter um outro else aqui embaixo, tá? A partir dessa linha. Da mesma forma que nós poderíamos ter outros testes condicionais aqui dentro do bloco, tá? Depois, ou em outra aula até, a gente vai ver alguns exemplos assim que a gente tenha ifs dentro de ifs, tá? Detalhezinho que nós veremos ainda, beleza? Então, é importante você entender que se executar em algum momento, né, a linha do meu bloco, significa que a condição que foi verificada é verdadeira. Se for verdadeira, vai executar o meu bloquinho de código. Beleza. Para essa situação em que o número é igual a 0, vai mostrar na tela igual a 0, já que eu tenho um printf, ok? E aí vai seguir executando o que eu tenho abaixo. Mas e aí, o que eu tenho abaixo da estrutura toda? Eu tenho isso daqui? Não, pessoal. O que eu tenho abaixo é o que tem aqui, vejam só. É o que tem nesse local, por causa que tudo isso daqui, tá? Tudo isso daqui faz parte da mesma estrutura condicional, tá certo? Beleza. Vamos fazer uma verificação com outro valor, tá? Vamos fazer uma verificação agora com o número 10. Número 10. Então, fiz a leitura do número 10 aqui nesse scanf, e aí eu vou para o teste. Número é igual a 0? Não, né? Não é igual a 0. Então, vou para o teste seguinte. Else if número é maior do que 0? Sim, número é maior do que 0. Então, mostro na tela maior do que 0 e paro a execução dessa estrutura e sigo executando abaixo, né? Abaixo, a partir daqui. Aqui, no caso, eu tenho um return 0, né? Aqui ele já está finalizando, que é até diferente do que eu mostrei nos exemplos lá para vocês, né? Mas, vamos lá. Não tenho system pause também. Beleza, então eu seguiria executando aqui, mas eu poderia ter outras linhas de código, né? Seguir aqui os códigos do meu programa. Mas aqui ele já finaliza. Então, vejam que fiz a leitura do 10, ele entrou aqui nesse caso, né? Por causa que o número era maior do que 0. Não entrou aqui, porque ele não é igual a 0, mas entrou aqui. Beleza? E aí, o else não vai ser executado. Ele seria executado se eu fizesse a leitura de um número negativo, conforme eu já mostrei antes. Se eu fizesse a leitura do -5, por exemplo, né? Aqui, quando eu fiz o scanf da minha variável número, fiz a leitura de -5. -5 é igual a 0? Não, não é igual a 0.
Menos 5 é maior do que zero? Não, não é maior do que zero. Menos 5 é maior do que zero? Não, não é. E agora, pessoal, pergunto para vocês, qual é a possibilidade que sobra? Bom, sobra a possibilidade dele ser menor do que zero, né? Então ele vai entrar no else aqui, já que ele não entrou em nenhum dos outros testes anteriores, ok? Beleza. Então, pessoal, agora vamos pensar um exemplinho para nós trabalharmos lá dentro do CodeBlocks. Tá? Então, eu vou fazer a leitura de uma variável chamada dia, que será uma variável inteira. E aí, se a gente fizer a leitura de um número 1, nós temos que mostrar na tela o nome do dia correspondente àquele número, né? No caso, domingo. 2, segunda-feira. 3, terça-feira. 4, né? Quarta-feira e assim por diante até o 7, que é o sábado. Mas aí a gente tem algumas possibilidades que a gente tem que cuidar, né? Por exemplo, se a gente fizer a leitura de um número 0, ou se a gente fizer a leitura de um número 8, então tem que tomar cuidado. De regra geral, tá? Nós temos que cuidar qualquer valor que seja menor do que 1, tá? Menor do que 1 e maior do que 7, né? Então esses são valores que a gente tem que cuidar. E isso aqui nós precisaremos tratar lá no nosso código, ok? Vamos lá. Então aqui com o CodeBlock aberto, tá? Você vê que é um pouquinho diferente, tá? Porque eu tenho aqui aquela localização do meu programa, né? Mas, como eu falei para vocês, lá era um exemplinho didático, tá? Vamos escrever o código então. Vamos declarar uma variável inteira chamada dia e depois nós vamos fazer a leitura desse dia. Então, eu gosto de mostrar na tela uma mensagem, tá? Solicitando que um valor seja informado. Informe o valor do dia, 2 pontos, espaço, e aí a gente vai para o scanf. Beleza, scanf, bom, qual que é o especificador? O especificador do tipo é %d, já que é um inteiro, né? E comercial, e aí dia, já que eu quero fazer a leitura do valor para a minha variável dia. Beleza, então aqui eu já tenho, né, nessa linha já tenho o dia lido. E agora, como é que eu verifico, tá, pessoal? Como é que eu verifico, primeiro, se é um domingo, se é uma segunda? Vamos começar por esses testes, tá? Então, if, se o meu dia é igual a 1, tá? Aqui eu estou verificando se é domingo, tá? E aí eu mostro na tela um printf. Printf, printf, domingo. Dá um /n para ter uma quebrinha de linha. Beleza. E agora, pessoal, como é que eu faço para verificar se é uma segunda, tá? Eu já vou else if. Aí você pode me perguntar, mas eu poderia já colocar aqui só um if e aí fazer um teste da seguinte forma, se dia é igual a 2, e aí aqui eu mostro um printf com a mensagem segunda-feira. Poderia fazer isso? Bom, pessoal, até poderiam fazer isso, mas isso aqui tem um problema. Se vocês olharem, né, anteriormente no vídeo, eu falei para vocês que tudo isso aqui é uma mesma estrutura. Quando ele executa uma linha do bloco, é porque aquele bloco ali é de um bloco onde uma condição foi satisfeita e ele não vai executar os outros testes ou else que eu tenha na estrutura. Agora, quando eu tenho esses ifs separados desse jeito, se eu fizer a leitura de um dia que é o 1, né, ele vai testar aqui também, vai testar um outro if de baixo, vai testar outro if de baixo, outro de baixo e assim por diante. A pior possibilidade é se eu já fizer a leitura do número 1, que é o domingo, porque aí ele vai acabar executando todos os testes que eu tenho abaixo. Diferentemente, se eu utilizar o else aqui, ele vai executar esse bloco, se eu fizer, né, a leitura de um valor que seja 1, mas ele não executa a de baixo por causa que aqui eu tenho um else. O else me diz que só faz o teste caso
o teste anterior tenha falhado, né? Então, por isso que o ideal é que eu faça com um else aqui, para que ele execute, né? Ele faça esse teste somente se esse teste anterior aqui deu ruim, né? Se caso ele foi falso, beleza? Vamos lá, else if, e aí o que eu vou mostrar aqui de mensagem? Bom, aqui, se o meu dia for igual a 3, então eu mostro terça-feira. E aí, a gente vai fazer o outro else. Aqui eu já vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V, tá, pessoal? Para não ter que escrever tudo do zero, tá? Então, testo se o meu dia é 4. Bom, qual que é a possibilidade do 4? 4 é a quarta-feira. Vamos agora para quinta-feira, tá? Então, testo dia 5. Dia 5, quarta, e agora o dia 5 é o quinta, né? O 6 é o sexta. Então, venho aqui, só copia e cola e reaproveita código, tá, pessoal? 6 é o sexta. E, para finalizar, o sábado. Vejam só. Fiz os testes para dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. Beleza? Mas, e aí, pessoal? Isso aqui tá correto? O que vocês acham, tá? Pensem aí, e aí verifiquem o que vocês acham. Será que isso aqui tá 100% correto? Verifico o dia 1, verifico o dia 2, verifico o dia 3, verifico o dia 4, verifico o dia 5, 6 e 7. Aqui a gente não poderia colocar um else? Vamos começar, vamos fazer uns testes, tá? Vamos lá, um F9 para nós testarmos. Informe o dia. Vou informar um dia 3, tá? Que ele tem que mostrar na tela, terça-feira. Show de bola. Agora vamos fazer a leitura de um dia 7 aqui. 7, sábado. Show de bola. E agora vamos fazer a leitura de um dia 8, aliás, dia 10, né? Algo mais absurdo. Vamos ver. Não mostrou nada, né? Não mostrou nada, certinho. Mas seria interessante que a gente mostrasse na tela uma mensagem avisando, né? Ah, usuário, você informou um dia que é inválido, né? Então, como é que nós poderíamos fazer isso usando essa estrutura toda que nós temos aqui? Se a gente colocar um else aqui, o que acontece? Ele está testando dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qualquer valor que eu fizer a leitura diferente desses que eu estou testando, ele vai entrar aqui no else, tá? Por isso que aqui eu posso mostrar um printf com a mensagem informe aliás, informe não, né? O dia é inválido, /n. Um dia é inválido, não é válido. F9, vamos ler um dia -6. O dia é inválido. Vamos de novo, vamos ler o 10 agora. O dia é inválido. Vamos ler agora o 5. Aliás, o 5 já foi, né? Vamos ler o 2, segunda-feira. Então, percebam que aqui, utilizando vários testes condicionais, a gente conseguiu, né, suprir essa necessidade, já que a gente não conseguiria fazer isso daqui só com um teste, né? Porque a gente tem vários dias, a gente tem vários valores possíveis aqui dentro dessa estrutura, tá? Então, por isso que a gente tem um teste para se o dia for 1, outro teste se o dia for 2, outro teste se o dia for 3, for 4, for 5, for 6 e 7. Mas aí eu sei que você ficou tentado a colocar o seguinte: tirar esse último teste que eu mostrei no final e deixar aqui somente com o else, tá? Isso aí, muito bem, funcionaria, mas funcionaria se a gente tivesse um ambiente controlado que não é lido nenhum outro valor diferente desses possíveis aqui, do 1 até o 7. Então percebam só que se eu ler o 7, ele vai me dar um sábado, mas se eu ler um menos 5, 9, 8, enfim, um número absurdo, ele vai me dar sábado também, por causa que ele não entrou em nenhuma das alternativas anteriores
Então, o que sobra é o sábado, beleza? Então, por isso, a importância de ter, né, o outro teste aqui e ter um else só para a possibilidade do dia inválido, ok? Beleza. Então, pessoal, a gente poderia fazer isso daqui de um outro jeito, né? A gente até poderia, tá? Mas ficaria um pouquinho mais complicado, tá? Eu poderia fazer isso utilizando o else aqui. Eu tô só pensando se realmente mostra, porque vai acabar complicando um pouquinho, talvez dê até dúvida, tá? Mas eu vou mostrar, tá? Vamos lá, então. Bom, vou deixar o else aqui para o sábado. Agora, o que eu vou verificar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar tudo isso daqui dentro de um if, tá? If. Eu vou escrever primeiro o teste, depois eu copio, tá? If, se o meu dia for maior do que 0. Beleza. Se for maior do que 0, é sinal de que é um dia válido, né? Então eu já posso colocar um else aqui, informando que é um dia inválido. Printf. Vou pegar o mesmo texto lá que eu tinha colocado. Ah, não, eu apaguei. O dia é inválido. Beleza, /n. Show de bola. Agora, o que acontece, pessoal? Eu vou pegar todos esses testes aqui e vou jogar dentro do if aqui de cima. Beleza? Então, vem aqui, indentação. Cuidei a indentação. Beleza. Então, percebam que ele agora, tá todo ele dentro do if, né? Ele faz parte do bloco desse primeiro if aqui. E aí eu pergunto para vocês, isso aqui resolve o meu problema? Resolve o meu problema? O que vocês acham? Vejam só, estou fazendo um teste. Se for maior do que 0, beleza, já vai entrar aqui. Se for um número negativo, ele já vai entrar aqui nesse caso, né? Então, só para mostrar para vocês. Se for um número -3, por exemplo, já vai mostrar o dia é inválido. Vamos lá de novo, 0, o dia é inválido. Perfeito, está levando em consideração o meu caso. Mas agora, pessoal, e se eu informar o número 8, o que vai acontecer? Sábado. E aí a gente cai naquele mesmo problema anterior, né? Por causa que, se caso for lido um número que é maior do que 0, ele vai entrar aqui. O 8, 9, 10, 11, 12, a gente já sabe que é maior do que 0. Vai entrar aqui e vai acabar dando problema, tá? Mas como a gente poderia resolver esse problema? Nós poderíamos colocar um outro if aqui em cima, tá? If, se dia for menor do que 8, ou menor ou igual a 7, tá? Porque são equivalentes. Se for menor do que 8, aí eu coloco estas minhas possibilidades que eu mostrei para vocês antes dentro dele, ok? Agora sim. E aí, o else deste if aqui, o else dele vai ter esse mesmo valor aqui. Vejam só. Beleza, agora vai funcionar. Então, se eu colocar um valor 8, ele vai me dar o dia inválido. Mas percebam só a confusão que a gente fez aqui. Vejam só a confusão que a gente fez aqui. Porque aí a gente tem um teste para verificar se é um número maior do que 0. Depois, lá dentro, eu tenho que verificar se o número é menor do que 8. E aí, se isso for verdade, é que ele vai ter as possibilidades. Percebam que, se a gente olhar para os testes, a gente já consegue entender o intervalo. Maior do que 0 e menor do que 8. Bom, maior do que 0, 1. A partir do 1, né? Bom, é menor do que 8. Bom, é menor do que 8, 7, né? Então, é do 1 ao 7, incluindo esses dois valores. E aí, sim, são as possibilidades que a gente tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se não é nenhum desses outros valores, só pode ser o 7. E aí, qualquer outro valor que fuja disso vai retornar aqui dia inválido. Percebam, mais uma vez, a confusão que virou isso aqui. Por isso, pessoal, que a gente tem que tentar simplificar ao máximo os nossos algoritmos para não criar
testes que sejam redundantes, testes que não estejam ocupando e necessitando de mais processamento do que realmente precisariam ocupar, né? Que é essa situação aqui. A gente tinha uma situação onde nós tínhamos menos testes, ficava mais claro aquilo que precisava ser verificado, mas a gente modificou a estrutura para algo que ficou bem mais confuso, né? A gente dificultou a leitura. Então, por isso que é interessante, às vezes, a gente pensar nas formas mais simples. Aqui é uma forma mais complexa, resolve o problema, mas tem um custo, tá? Tudo aquilo tem um custo. Você acaba precisando de mais linhas, você acaba dificultando a legibilidade do seu código, ok? Para quem está aprendendo, isso aqui é horrível, tá? Dificulta bastante. Então, o que que nós precisamos fazer? A gente precisa simplificar. Como é que a gente simplifica? Bom, daquela forma que eu mostrei lá no início para vocês. Então, vou excluir tudo isso daqui. Aqui eu vou fazer o teste, né? Um novo teste para o set. If dia igual a 7. Aí eu mostro o sábado e eu tenho um else apenas informando, né, que eu tenho um dia inválido. O dia é inválido. Ponto de exclamação, barra N. Vejam só, muito mais agradável, né? Só tenho que corrigir a indentação, né? Corrigir a indentação. Aqui o fecha-chaves, abaixo aqui do if. Tudo aquilo que está dentro do bloco tem que estar um tab à direita, beleza? Esse else if faz parte da mesma estrutura, por isso que tem que estar abaixo. Se ele tivesse um if aqui dentro, deixa eu só desfazer. Se eu tivesse um if aqui dentro, ele teria que estar nesse formato, né? Mais à direita, um tab à direita, beleza? Mas como esses de baixo, logicamente, estão fora, então, por causa, né, que a gente tem aqui a chave, então eles têm que estar todos na mesma linhazinha. Então, por isso vocês têm que cuidar quando vocês forem escrever aí os códigos de vocês. Cuidar a indentação também, porque a indentação, ela melhora a legibilidade do código. Vocês não podem deixar desse jeito, né, até que eu deixei aqui essa chave. Isso aqui dificulta a legibilidade. Vejam só, quando a gente clica na chave, ele me mostra, é o fecha-chaves daquele ali. Né? Da mesma forma que se eu clico lá, aqui nesse abre-chaves, ele me mostra qual que é o fecha-chaves dele. Então, é desse cara aqui, né? Esse fecha-chaves, né? Dessa linha aqui. Então, tem que ficar aqui no início. Atalho de teclado, Tab leva à direita, Shift Tab leva à esquerda, ok? Beleza. Então, pessoal, a grande questão é, deixem os códigos mais simples, tá? Não viajem muito. Como vocês viram, que tem várias possibilidades, às vezes, os algoritmos de serem resolvidos, mas o ideal é que a gente procure a forma que seja um pouco mais fácil, tá? Um pouco mais tranquila pra gente, né? A gente não precisa pirar tanto assim, né, nas possibilidades, beleza? Bom, pessoal, então, aqui a gente tem, né, uma variação, uma outra forma de fazermos testes condicionais, onde a gente tem vários testes dentro de uma mesma estrutura, que até então a gente fazia somente um teste, ok? Mas aí, na próxima aula, a gente vai ver uma outra possibilidade ainda, que aí a gente terá outros operadores que nos permitirão fazer dois testes condicionais dentro aqui do mesmo if, tá? Então a gente pode ter aqui, a gente pode verificar, por exemplo, um intervalo de valores, né? Lembra que eu mostrei antes para vocês do maior do que 0 e menor do que 8? A gente poderia ter isso tudo dentro de um único if, ok? Mas aí, vamos deixar para a próxima aula, para que você vá entender. Aí a gente tem uns operadores lógicos para serem utilizados em conjunto com os operadores relacionais, ok? Pessoal, agradeço a atenção de todos vocês, espero que estejam entendendo, né? Simplifiquem os algoritmos, né? Não compliquem, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.